Ontem aqui no Primeiro Impacto Regional, nós mostramos aquela situação do buraco que se abriu no asfalto do viaduto dos ferroviários aqui em Sorocaba. A prefeitura fez a manutenção da pista, nós mostramos aqui também, mas para a gente entender melhor essa situação, nós convidamos um engenheiro civil que está aqui no estúdio e vai participar ao vivo com a gente, é o Rafael Falcari. Boa tarde, Rafael. Seja bem-vindo, viu? Tudo bom, Luiz? Muito obrigado pela participação aqui com a gente para falar sobre esse assunto que é importante, né, Rafael? Inclusive, a gente tem as imagens aí desse ponto que nós mostramos ontem, que mostram ali, então, a situação desse ponto no viaduto dos ferroviários, né? As pessoas registrando aí essa fissura no asfalto. O que eu queria saber de você, Rafael, para a gente começar, esse ponto, como a gente vê nessas imagens, de fato, estava perigoso essa situação ali no viaduto? Então, Luiz, o risco ali para essa fissura que aparece, na verdade, é a junta de dilatação da própria estrutura, né? A gente vê o risco mais do asfalto mesmo, do risco ou dano aos veículos e a quem está passando ali com o seu veículo de ter alguma ocorrência, algum acidente com relação a isso. Perante a estrutura e parar o viaduto, eu acredito que não tenha maiores problemas com relação à estrutura. E com relação a essa junta, né, de dilatação que você comentou, né, e quais são os principais fatores que podem causar ali uma situação como essa de dano no asfalto? É realmente passagem de muito veículo que pode acontecer ou é a questão do viaduto, falta de manutenção? O que você avalia dessa situação? A gente percebe, Luiz, que o recapeamento que foi feito, ele acabou passando por cima da junta. O ideal é que a junta seja mantida, inclusive, em cima do asfalto. Então, quando você passa o asfalto por cima dessa junta, a movimentação dela vai acabar abrindo essa movimentação e vai criar esse vão aberto ali também no asfalto que pode prejudicar a passagem dos veículos. Inclusive, né, Rafael, recentemente teve aquele caso, né, que chamou bastante atenção no Brasil da queda lá da ponte no Tocantins, né, sobre o rio, que 14 pessoas infelizmente morreram e as pessoas já tinham registrado também fissuras na ponte, né? Então por isso que chama essa atenção, né? Inclusive foi na hora lá que a pessoa estava filmando com o celular que aconteceu infelizmente a queda e as pessoas morreram. Então realmente é um risco presenciar uma situação como essa, é importante, é um alerta, né, para quem cuida aí dessas manutenções quando aparece uma cena como essa, né? Sim, o ideal é que a gente tenha um monitoramento constante desses viadutos, né? O ideal é que a gente faça as inspeções rotineiras aconteçam de ano em ano, né? E em situações específicas que aparecem como isso, tem que ser avaliado profundamente se tem algum risco ou dano à estrutura como um todo. Mas nessa situação que a gente vê e visualiza ali, a aparência de que é uma situação mais no dano ao asfalto, não à estrutura do viaduto. A gente acabou de ver aí também nas imagens que ontem mesmo as equipes da prefeitura, a gente está vendo aí, ó, as imagens do pessoal trabalhando lá no local, já fizeram o recapeamento nesse ponto. Dessa forma como foi feita ali, né, aí a gente está vendo um ponto ali também que seria isso, então, essa junta de dilatação que você comentou. Daquela forma como foi feita, a gente viu que eles colocando a massa asfáltica por cima. Como é que tem que ser feito para respeitar essa junta? Porque eu fiquei com a sensação olhando ali que foi tampado e que não ficou exatamente essa junta que deveria existir, né? Isso, o ideal é que essa junta aconteça inclusive no asfalto, não só na estrutura do viaduto. Por quê? O que acontece quando você passa essa massa asfáltica por cima de toda essa junta, essa movimentação vai acabar dilatando e essa fissura tende a aparecer de novo no asfalto. O ideal é que a junta seja emborrachada e bem aplicada de maneira a percorrer todo o viaduto. E você comentou dessa questão também da avaliação técnica, né, do pessoal trabalhando. Qual que é a importância de preservar a estrutura de um viaduto que são antigos, né? Porque são de uma época aí já antiga da cidade, aí tem a maior movimentação de veículos, pedestres também. Qual que é a importância de ter essa atenção com essas estruturas? O monitoramento rotineiro é de ano em ano, então o ideal é que a gente faça acompanhamento anualmente e aí sendo identificado a avaliação de que isso está sendo progredido, né, em algum sentido, e aí você vai para inspeções mais específicas, inspeções especiais, ou no caso de um impacto, de um dano mais aprofundado na estrutura, aí você precisa fazer uma inspeção especial para identificar realmente o impacto e quanto é que aquilo pode agravar na situação e na segurança de quem está fazendo a utilização do viaduto. A prefeitura, inclusive, informou ontem também, por meio de nota, que essa fissura não comprometeu a estrutura do viaduto, né? Mas como você falou
falou, tem essas avaliações técnicas e isso, existem equipes, né, que tem que trabalhar, equipe de mobilidade, equipe, até mesmo acredito que são engenheiros, né, também da sua área, engenharia civil, que tem que ficar monitorando isso, porque não é apenas esse viaduto na cidade. Você tem informações também de outros viadutos? Relembra alguma vez algum caso também que já teve problema em outros pontos da cidade? A gente tem uma recorrência dos viadutos aqui em Sorocaba com relação ao gabarito, né? Impacto de alguns dos veículos que estão sempre impactando, né? Nos viadutos ali, tanto da Marginal ou às vezes ali perto da Praça da Bandeira. Então o ideal é que a gente faça um acompanhamento para que não avalie, não seja algo que vá evoluindo sem o acompanhamento. Então, monitorar as estruturas faz parte do que deve ser o acompanhamento e avaliação. É lógico, se for identificado algo que acarrete na segurança, aí sim precisa ser feita uma intervenção com maior cuidado. E essa cena que a gente está vendo ali, né, desse vão que existe, quando o pedestre passa ali pelo viaduto e ele vê esse vão, ele não tem que se assustar, então, exatamente com esse espaço que existe ali no viaduto, né? Não, a junta de dilatação serve justamente porque, com a passagem dos veículos, a estrutura tende a se movimentar e são tabuleiros, né? A gente fala, a ponte é feita em vários vãos e sempre tem uma junta de dilatação entre esses vãos. E ela tem que realmente movimentar para absorver esse fluxo e essa movimentação, tanto de dilatação quanto da passagem dos veículos. Então é uma movimentação normal. O ideal é que essa junta seja bem cuidada e bem tratada. Se ela estiver danificada, o ideal é que a gente faça a substituição dela de maneira a trabalhar de maneira eficiente no viaduto. Eu lembro até mesmo que teve um vídeo uma vez que viralizou que mostrava uma ponte totalmente balançando assim com o vento, mas que ela não quebra porque estava feita da forma adequada, né? Aquela lá ela já estava entrando em ressonância, então já é uma outra situação bem diferente do que a gente tem aqui. Mas essas estruturas são feitas para elas trabalharem na análise dinâmica, então elas precisam movimentar. Se elas não movimentassem, aí sim a gente teria problemas e aí sim acarreter problemas na estrutura. E com relação à questão do tráfego pesado dos viadutos, pode ser feito algum estudo para identificar, de repente, algum viaduto que já não está mais suportando a quantidade de veículos? Isso também pode ser avaliado? Normalmente, a boa parte dos viadutos foi dimensionado para um trem tipo mais antigo da norma e isso está sendo readequado. Então, os viadutos passam por uma avaliação para serem adequados a um trem tipo mais atual, mas é uma estrutura que tende a absorver bem essas cargas, porque a gente não tem um fluxo de veículos, embora seja um fluxo intenso de caminhões, ônibus, mas você não tem um tráfego pesado, por exemplo, como você tem num rodoanel, né, que faz tráfego de grandes cargas e veículos mais pesados. Com relação até mesmo ali ao viaduto dos ferroviários, eu estava lembrando aqui que no ano passado, em março, a prefeitura até chegou a interditar o viaduto, fez todo o recapeamento e agora, menos de um ano depois, já aparece uma situação como essa. Então, é algo que tem que ser frequente, né? Não dá para recapear, deixar lá, esperar mais um tempo, né? A gente vê que o dano é mais na questão do pavimento. O ideal é que se essa junta tivesse sido feita, inclusive no pavimento, tende a minimizar essa situação que ocorreu ali, que a gente visualiza nas imagens. Como a gente está falando, né, dessa questão da prefeitura, nós questionamos, né, a administração municipal sobre esse trabalho. A Secretaria de Serviços Públicos e Obras informou que em 2024 os viadutos receberam recapeamento, como a gente até comentou, do viaduto dos ferroviários, mantendo também agora nesse ano a manutenção em dia e os devidos reparos serão realizados quando necessários, então, de acordo com a prefeitura, como a gente vê nesse ponto. Então, só para a gente encerrar, Rafael, agradeço já a sua participação, esclarecendo aí essas dúvidas, e é importante também, para a gente finalizar, a população que está o dia todo ali na rua, passando de carro, quando presenciar uma situação como essa, tem que chamar a atenção se for algo fora do normal e também acionar os órgãos públicos para tomar conhecimento disso, né? Claro, quem faz uso do viaduto também é o munícipe que faz uso do viaduto e está passando por ali, pode monitorar essas situações, né? O que a gente tende a tomar um certo cuidado é não causar um alarde. A situação, às vezes, pode ser impactante, mas isso também não pode ser algo que seja um estardalhaço para uma situação que é cotidiana. A gente faz a manutenção, faz o acompanhamento, tem que ser feito para evitar situações extremas como a situação, né, que a gente teve lá no Tocantins, mas
tem que ser bem avaliado, bem cuidado para essa manutenção ser bem programada pela prefeitura e fazer as intervenções quando necessário. Tá certo, Rafael. Muito obrigado, viu, pela participação, pelos esclarecimentos ao vivo aqui com a gente no Primeiro Impacto Regional desse assunto aí que ao longo dessa semana rendeu bastante comentários nas redes sociais. Muito obrigado, claro, viu? Eu que agradeço. Até uma próxima.